Pai do Senhor, amados ouvintes, queria compartilhar uma palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesse início de tarde, que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, que vai nos dizer assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos, então os olhos, e reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de cada um de nós. Mas antes que eu fale daquilo que o Senhor colocou no meu coração a respeito deste texto, eu quero compartilhar algo com você. Semana passada, o IBGE, ele noticiou algo muito interessante a respeito de nós, os evangélicos. O IBGE, nas suas pesquisas, disse que o crescimento dos evangélicos continuam dia após dia, estão crescendo dia após dia, ano após ano, que nós não estamos regredindo. Enquanto outras religiões estão declinando e regredindo, o evangélico continua em franco crescimento, apesar de estar crescendo um pouco menos, mas ainda continua em franco crescimento. Mas por outro lado, também há uma outra pesquisa que diz que um fenômeno também tem crescido entre nós, os evangélicos.
Outro fenômeno tem crescido paralelamente ao crescimento do número de evangélicos, que são os chamados os desigrejados, ou aqueles também que abandonam a fé evangélica, aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, não querem mais saber do evangelho, não querem mais pisar dentro de uma igreja evangélica. Se de um lado os evangélicos têm crescido, do outro lado o número dos desigrejados, daqueles que se afastam das igrejas, aqueles que se afastam do evangelho, estão aumentando também. E quando eu olhei isso, eu li os relatos, eu vi que são vários os motivos que têm levado essas pessoas a se decepcionarem, têm levado essas pessoas a tomarem esta atitude. Dentre elas, a decepção com os líderes, a decepção com a instituição, as mudanças sociais. Também vai dizer que a própria pandemia também foi uma das causas que trouxeram esse abandono, esse declínio também das igrejas evangélicas. Então esse fenômeno tem acontecido diariamente, nós temos percebido, nós temos visto o êxodo também nas igrejas. E quando nós olhamos para esses dados, quando nós começamos a observar, nós que lidamos com as pessoas, nós que somos pastores de igreja, cuidamos do rebanho do Senhor, nós vamos perceber que não só esses fatores que eu mencionei acima têm sido agravantes para que o número dos desigrejados aumente, mas também um dos grandes fatores que tem contribuído para que esse fenômeno continue crescendo é o evangelho errôneo que tem sido pregado, anunciado em muitas igrejas. Que evangelho é esse, pastor? O evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem o arrependimento, o evangelho que prega rosa, mas não quer falar que também tem espinhos, o evangelho que prega o amor, mas também esquece da justiça, um evangelho de amor sem justiça. Esse também tem sido um dos grandes fatores que tem contribuído para o grande número de desigrejados, porque muitos acreditam e muitos acreditaram numa palavra que Jesus não disse, se agarraram numa promessa que Jesus nunca fez. É por isso que nós vamos estar vendo esse número crescendo. É por isso que nós começamos a perceber o número grande de pessoas frustradas, decepcionadas com o evangelho, pois pensaram que Jesus iria lhes dar uma boa vida. Foi pregado a eles que eles teriam uma boa vida vindo para o evangelho, confessando Jesus como seu Salvador. Mas só que a palavra de Deus não nos garante isso. Deus, ele não nos garante uma boa vida. Jesus não nos garante uma boa vida. Mas eu quero te dizer que Jesus nos garante um bom Deus. Ele não veio oferecer uma vida boa, mas ele veio oferecer um Deus bondoso, um Deus de bondade. Irmãos, quando eu falo sobre isso, entenda que as pessoas, elas precisam entender que nós iremos sofrer. Pessoas boas sofrem. Pessoas boas também vão atravessar por momentos de dificuldade. A Bíblia vai dizer que o sol nasce para justo e para injustos. Nós não estamos blindados do dia mau. O evangelho pregado hoje está dizendo que nós estamos blindados do dia mau, que nós não seremos atingidos, e usam versículos para isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu jamais serás atingido. Você será por cabeça e não por cauda. Você foi feito para comer o melhor desta terra. Não que eu não acredite nisto, mas não é isso que o evangelho vem nos trazer. Mas é muito isso que o evangelho hoje tem pregado. É muito hoje que o evangelho tem oferecido. Um Jesus que veio trazer facilidade.
Um Jesus que veio oferecer uma boa vida. Entenda, nós não estamos blindados do dia mau, a notícia ruim virá. Uma hora o diagnóstico ruim virá, o diagnóstico triste virá. Uma hora o abandono vai bater na minha e na sua porta. E quando chegar esse momento, porque a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para o dia mau. O evangelho que nós estamos ouvindo hoje não nos prepara para o dia mau, nos prepara para triunfar, nos prepara para sermos vitoriosos. Mas eu quero dizer para você que o dia mau vai chegar. E nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para quando esse dia chegar. Porque quando a notícia ruim chegar, quando a notícia do divórcio bater na sua casa, quando a notícia do câncer bater na sua casa, quando a notícia do acidente bater na sua porta, quando a notícia da morte de um ente querido chegar na tua casa, você precisa estar preparado. E esse evangelho não tem preparado as pessoas para o dia mau. Quero te dizer que Jesus não morreu para nos tornar as nossas vidas aqui mais agradáveis. Ele não morreu para fazer com que eu tenha uma vida mais agradável, mas Ele morreu para nos levar de volta para Deus. Jesus morreu para nos reconciliar a Deus. Muitos têm acreditado no evangelho tabajara, vem para cá, que todos os seus problemas serão resolvidos, que tudo agora vai ser maravilha. Não, irmãos. Não, amado ouvinte, você que está me escutando, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O mundo nós vamos ter momentos difíceis, vamos ter momentos complicados, conflitos. Não coloque a sua vida pautada naquilo que Jesus não prometeu. Não coloque a sua expectativa num Jesus que veio para resolver todos os seus problemas. Não que ele não resolva, mas ele veio para resolver o maior de todos os problemas, que é o meu e o seu pecado, e cravar na cruz do Calvário. Esses dois discípulos, aqui da história que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles estavam frustrados. Eles estavam caminhando agora, olhando para a vida que eles viveram, o tempo que passaram com Jesus. Olhando para a vida deles, eles estavam agora com as expectativas baixas. Estavam cabisbaixos, voltando para Emaús, para a terra de onde eles vieram. Eles estavam ali naquele caminho frustrados porque criaram uma expectativa falsa sobre Jesus. Criaram um Jesus que não era real. E tem muitas pessoas frustradas porque criaram um Jesus que não era real. Receberam uma palavra, uma expectativa, criaram uma expectativa de um Jesus que não é o Jesus bíblico. Esse texto que nós lemos vai nos tratar disso. Que aqueles dois discípulos estavam com uma expectativa errada a respeito de Jesus. Eles alimentaram uma expectativa errada do propósito de Jesus nessa terra. Eles acreditaram num propósito errôneo. Jesus, ele não veio aqui a essa terra para suprir as expectativas daqueles homens. Eles pensaram que Jesus iria vir, ele veio para livrar Israel da opressão dos romanos, através de uma revolta, quem sabe uma revolta armada, através da espada. Enquanto Jesus, ele veio para libertar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar a alma do pecado, para perdoar os nossos pecados, para dar ao ser humano o privilégio de deixar de ser criatura e filhos da ira de Deus, para se tornar filhos. Deus enviou Jesus para perdoar o meu e os seus pecados.
Mas aqueles discípulos, eles criaram uma expectativa de um Jesus que era irreal. Por isso eles estavam desanimados, cabisbaixos. Por isso eles decidiram sair de Jerusalém e descer para Emaús, voltar para as suas rotinas e se esquecerem de tudo aquilo que aprenderam com Jesus. Presta atenção, amado ouvinte, meu irmão, você que está me ouvindo. São as nossas expectativas erradas que causam confusão, tristeza, irritação, dúvida, medo, ansiedade e, consequentemente, nos fará trilhar o caminho de volta a Emaús. Entenda que o propósito de Deus, o propósito de Jesus, não foi e nunca será uma revolta humana, uma revolução humana, nos tirar dos conflitos humanos. Não. Jesus, ele veio a essa terra para nos dar a certeza de que ele vai nos levar para um lugar aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tristeza, aonde ele enxugará dos meus e dos teus olhos todas as nossas lágrimas. Enquanto isso, aqui nessa terra, uma certeza ele nos dá, que ele nunca nos abandonará. Por mais que passamos por momentos difíceis, por mais que passamos por momentos de dificuldades, ele nunca vai nos abandonar. Podemos cair na cova dos leões, ele não vai nos livrar da cova, mas ele estará conosco lá na cova. Podemos não ser livres da fornalha ardente, mas ele estará conosco dentro da fornalha ardente. Ele pode até não estar conosco no meio da tempestade, mas ele garante que ele poderá abrir o mar para eu e você passarmos a pé enxutos. Ele estará conosco o tempo inteiro. E mesmo que no meio da tempestade ele não abra o mar, ele pode aquietar o vento e aquietar o mar para eu e para você. Nesta tarde eu quero dizer que não crie expectativas erradas a respeito de Jesus. Esses dois homens agora, eles saem de Jerusalém frustrados porque criaram uma expectativa errônea de Jesus e descem para Emaús. Jerusalém aqui simboliza, quem sabe, o local de frustração, um local de luta, um local de perseguição, um local de prova. E tem muitas pessoas fazendo isso porque acreditaram no Jesus que iriam tirá-los, que iria livrá-los desses locais. Mas como eu disse, Jesus não nos prometeu isso, mas ele prometeu que estaria conosco. E abandonar Jerusalém é realmente sair do local de prova, sair do local da frustração, sair do local da perseguição, sair do local de luta, mas é também sair do local aonde Jesus estava. Sair do local da promessa, porque o próprio Jesus diz: permanecei em Jerusalém. Eu não sei o que você está passando, não sei a luta, não sei a prova, não sei a dificuldade, mas não saia de Jerusalém. Jerusalém simboliza a comunidade dos cristãos. Jerusalém simboliza o local onde Jesus se reunia com os discípulos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, não saia de Jerusalém, porque Jerusalém é o local da promessa. Ainda que tenha lutas, ainda que tenha dificuldades, ainda que passe por provas, por perseguições, por dores, ainda é o melhor lugar para se ficar. Mas esses dois homens preferiram descer para Emaús. Emaús é o local de facilidade. Emaús é o local da vida velha. Emaús é o local onde eles não tinham mais a presença do Senhor. Mas eles decidiram descer. Só que eles se esqueceram que além de Jerusalém ser o local, quem sabe, da luta, da prova, da dificuldade, Jerusalém também significa cidade de paz, porque mesmo em meio à luta, dificuldade, prova,
ainda Jerusalém vai nos trazer a paz, pois a verdadeira paz não é a ausência de guerra, não é a ausência de conflito, mas é a presença de Deus na minha e na sua vida. E Jerusalém simboliza a presença de Deus. Então não saia, fique, permaneça. Entenda isso, que Jerusalém, a sua Jerusalém, simboliza o local aonde você vai ser abençoado. Mas eu quero te dizer, entenda que por mais que Jesus ele não veio para suprir as minhas demandas físicas, Jesus não veio para suprir as minhas vaidades, mas ele veio fazer com que eu entenda, suprir as minhas necessidades. Jesus, ele não frustra aquele que acredita no verdadeiro propósito para o qual ele veio. E eu quero caminhar para o final, fazendo algumas perguntas para você, amado ouvinte. Você já parou para pensar que Jesus pode não ser o tipo de Deus que você está esperando? Você já parou para pensar que Jesus talvez não esteja interessado em te dar o tipo de vida que você está esperando dele? Você já parou para pensar que talvez você foi influenciado de tal forma por essa cultura materialista e hedonista que você acabou projetando em Jesus uma imagem produzida pelos seus próprios desejos? Que tipo de Deus você realmente está seguindo? Um Deus que vive para te fazer feliz, satisfazer as suas vontades? Um Deus cujo principal propósito é te abençoar materialmente? Um Deus que veio para realizar todos os seus sonhos? Um Deus que a nossa cultura plantou na nossa mente? Um Deus que te dê todas as coisas? Um Deus que dê as coisas que os outros estão desfrutando nas redes sociais? É esse Deus que você tem criado na sua mente? Esse Jesus que você tem criado na sua mente? Eu quero te dizer que se é esse Jesus que você está criando na sua mente, está criando uma expectativa, você vai se frustrar com ele. Você também vai ficar como esses discípulos no caminho de Emaús. Quando essas coisas não acontecerem na sua vida, você vai sair de Jerusalém e voltar para Emaús. Mas eu quero te dizer que esse Jesus verdadeiro, que eu e você temos que acreditar, o reino dele não é material e nem materialista. Porque no reino dele, o próprio rei nem possui palácio, ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça. É um reino ainda que não é comida nem bebida, é um reino invisível. Ninguém pode vê-lo, ninguém pode entrar nele, se não nascer de novo. E esse nascer de novo não é um nascer material, mas é um nascer espiritual. Esse reino, ele não vem em semelhança dos reinos do mundo. Nesse reino, o maior é o menor. Nesse reino, é um reino de verdade. É um reino do mais humilde. Nesse reino, o próprio rei se oferece para sofrer e abrir mão da sua glória para cumprir a missão dada por seu pai. Ele se esvaziou de si mesmo por amor a mim e amor a você. E essa é a maior preocupação dele: cumprir a missão que o pai lhe confiou e fazer com que os seus discípulos também cumpram essa missão. Esse é o Jesus que eu e você precisamos crer. Se decidirmos seguir a Jesus, devemos saber qual é a prioridade dele. E a prioridade dele não é nos dar conforto material, mas é cumprir a missão do reino de Deus. O reino é o mais importante que tudo aquilo que ele pode nos dar. O reino é o mais importante de tudo que a traça e a ferrugem pode destruir. Não crie expectativas num Jesus que veio para te dar tudo. Não crie essas expectativas. Lembre-se de uma coisa, que quem prometeu reinos deste mundo em troca de adoração foi o diabo e não Jesus. Jesus, ele não veio te oferecer isso. Se você está seguindo a Jesus,
entenda, há uma cruz para carregar. Ou quem sabe você só está seguindo Jesus como a multidão, só observando e criando uma expectativa falsa sobre ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer hoje diante do chamado que Jesus está lhe fazendo para colocar o reino dele em primeiro lugar? Ele não está te oferecendo para participar dos seus projetos. Ele não está se oferecendo para poder fazer com que você ganhe ou coma o melhor dessa terra, mas ele está te oferecendo a oportunidade de entrar na sua vida. Ele está te chamando nesta tarde para uma missão. Ele está te chamando para mudar as prioridades da sua vida. E algo que me chamou a atenção nesse texto é que aqueles homens, eles criaram uma expectativa errada sobre Jesus, mas o próprio Jesus apareceu a eles, ofereceu uma nova oportunidade. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús, mas Jesus os interceptou. E Jesus está te interceptando agora, para que você não faça parte dessa estatística dos desigrejados. Ou quem sabe você é um deles. Eu quero te dizer, o que me chamou a atenção nesse texto é que esses dois homens tiveram essa oportunidade de mudar a rota e reconhecer a Jesus. Reconhecer realmente quem era Jesus. E mudar completamente a visão sobre aquilo que Jesus queria fazer através da vida deles. E eu finalizo convidando você a fazer o que aqueles homens fizeram. Primeira coisa, eles convidaram Jesus para entrar em sua casa. Que nesta tarde Jesus ele possa entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar na sua vida. Deixe ele assumir a posição de anfitrião da sua vida. Deixa ele tomar a ceia junto com você. Convide ele para entrar. A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo voltar a cear com você. E aqueles dois discípulos, após deixarem Jesus entrar em sua casa, cear com ele, resolveram voltar correndo para Jerusalém. Agora a mente deles já estavam aberta, os olhos abertos, para compreender quem realmente era Jesus, o que Jesus realmente veio fazer. E toda aquela frustração, toda aquela mágoa, tudo aquilo que eles estavam erroneamente pensando sobre Jesus foi apagado. E uma nova história começou para a vida deles. E eu finalizo dizendo a você: você está frustrado com alguma coisa? Frustrou na caminhada? Está triste? Você criou uma expectativa errônea sobre Jesus? Conserte a sua rota. Jesus, ele não veio para facilitar a minha e a sua vida, te dar uma boa vida, mas ele veio te oferecer um bom Deus que está aqui nessa tarde. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.